Olá, boa noite para você, mais uma vez, mais um domingo. Estamos aqui juntos, reunidos para esse culto online, nesse domingo, dia 24 de maio, né? Estamos finalizando quase o mês de maio já, e mais uma etapa dessa quarentena está passando. Então estou feliz que você está aí com a gente, mais um domingo, mais um momento com Deus, mais um momento para a gente chegar diante dele, largar tudo. Agora é focar você, Deus, reúne sua família, junta todo mundo aí no sofá, onde vocês estão, para tudo que está fazendo. É o momento de vocês se reunirem, buscar a Deus e aprender mais da palavra. Hoje é um domingo especial também, que a gente vai iniciar um estudo dentro do livro de Tito, né? Então vai pegando sua Bíblia, a gente vai cantar um pouquinho, vamos ter uma música aqui para a gente cantar, se preparar, mas vai se preparando para a gente refletir na presença de Deus, tá bom? Quero lembrar, aproveite esse momento para compartilhar essa transmissão, compartilha com seus amigos, está no Facebook, clica em compartilhar, clica nos negócios aí para a gente interagir, nas figurinhas. Você que está no YouTube, clica no se inscrever, compartilha o link também. E você que está no Instagram, clica nessa flechinha do lado aí e manda para os seus conhecidos, tá bom? Vamos nos preparar então, daqui a pouco a gente vai voltar depois da música para a gente pensar, refletir na palavra. Já vai segurando aí, logo depois da música a gente está de volta, tá bom? Até mais! Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Ok, vamos começar então. Tá com a Bíblia na mão? Tito, abre então no livro de Tito. Hoje a gente vai começar a fazer umas reflexões nesse livro. É um livro muito bom, ele é um livro pequeno, mas tem muita coisa importante, e ele é um livro que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Tito, né, que era líder de uma igreja, provavelmente em Roma. E Paulo escreve aqui dando várias instruções, encorajando Tito a desenvolver fundamentos na sua liderança que fossem vibrantes, né, a ponto que deixasse claro
o quanto Deus atuava na vida, poderia atuar na vida dele, fazer dele um líder vibrante, e essa liderança fosse contrastada com vários falsos mestres que existiam naquela época, naquele momento. Então é uma carta encorajadora, carinhosa do apóstolo Paulo, que manda ali ao seu discípulo Tito, né? Que provavelmente ele ganhou em uma de suas viagens missionárias. Então o livro ele fala sobre fundamentos, né, do cristianismo, fundamentos de uma vida vibrante, de uma vida frutífera, tanto entre os líderes quanto na igreja, né, quanto nas atividades, nos relacionamentos no mundo, e traz a sua conclusão e a sua bênção. Então a gente vai tentar passar por esse livro, ver algumas coisas, meditar em algumas questões, e a gente vai ver aqui nos versículos de 1 a 4 do capítulo 1, que é a saudação aqui do apóstolo Paulo, né, a Tito, e fala tanta coisa aqui, e prepara tanto o assunto que ele vai tratar, mostra uma convicção tão grande que, para ser frutífero naquilo que Paulo está querendo que Tito seja, só alguém de muita convicção. E a gente vê aqui em poucas linhas quanta teologia, quanta informação útil para o nosso crescimento tem esse trecho. Então a gente vai começar lendo aqui, depois a gente vai ter uma oração e vamos seguir com o nosso estudo. Tito capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eu vou estar lendo aqui uma outra versão da Bíblia, a Bíblia Viva, né? Uma versão com uma linguagem não tão difícil, né? Mas uma linguagem mais simples, mas que traz bastante entendimento aqui. Então diz o seguinte, Tito 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus, a verdade que transforma vidas, a fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo, e ele não pode mentir. E agora, em seu próprio e devido tempo, ele revelou essa palavra para que eu anuncie a todo mundo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado de fazer essa obra para ele. A Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé, sua e minha. Graça e paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos ter uma oração. Senhor Deus, nos ilumine agora, nesse início de jornada no livro de Tito, que possamos refletir e pensar em todas essas questões, todos esses elementos que fortalecem a nossa fé, fortalecem nossa confiança, a nossa estrutura espiritual. Pedimos as tuas bênçãos sobre cada um que está podendo assistir agora, que seja um momento gracioso e proveitoso na tua presença. Nos proteja, nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então aqui Paulo começa falando a Tito, na sua saudação. Paulo sempre trata a si mesmo, né? Ele coloca a sua condição diante de Deus, e aqui ele coloca-se como escravo e discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Esse escravo, ele tem um sentido interessante, que é a palavra que dá o sentido que ele é servo por amor. Paulo aqui não está se colocando numa situação de um escravo comum, mas é um escravo que, como se tivesse a liberdade de ir embora da presença do seu Senhor, mas ele não vai embora, ele fica por amor, livre, mas está se submetendo ao seu Senhor por livre e espontânea vontade e por amor, por desejo de servir. Então, Paulo já começa dessa maneira. Então, ele está aqui, olha, eu sou Paulo, escravo de Deus, né? Servo do Deus verdadeiro por amor.
servindo por livre e espontânea vontade. Esse é um sentimento interessante porque o servo de Deus, o escravo de Deus, o que a palavra grega chama de doulos, né? Que é o servo por amor, que ele não serve, não obedece, não se submete por obrigação, mas por espontaneidade, por saber quem o Senhor é, o que ele fez, o que ele faz e por dar a ele total liberdade. Então Paulo já começa dessa maneira, escravo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele já reconhece não só como um servo de Deus, livre para servir por amor, mas com uma ordem, né? Encarregado de ser um enviado de Deus para levar a mensagem. E ele já se coloca aqui dessa maneira. E ele fala no versículo também, foi enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. Então, mostra o caráter do seu ministério. Não somente ele era um enviado, mas enviado para quê? Para levar fé, confiança àqueles que Deus tinha preparado, né, para aquele momento, para aquela situação. E ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus ela precisa ser ensinada e a gente tem que ser ensinado a conhecer a verdade. Então, por isso que há essa necessidade que nós temos aqui de fazermos aqui toda semana a explanação da palavra, né? Porque a verdade ela tem a forma de ser compreendida conforme Deus quer, não ser entendida de qualquer maneira. Então, Paulo tem esse propósito, ele escreve a Timóteo com o intuito, e já está se declarando aqui, o servo por amor, enviado por Jesus, para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. E ele fala um detalhe sobre essa verdade, não é qualquer verdade, não é qualquer informação. E esse aqui é o interessante, ele não é enviado apenas para ser um palestrante, ele não é simplesmente a levar comunicação de certa coisa, ele é enviado para ensinar a verdade, a verdade que transforma vidas. Não é qualquer tipo de informação, é o próprio Evangelho, são as boas novas de liberdade, de transformação, de vida eterna, e a única verdade que transforma vidas de verdade por completo. Paulo tinha certeza dessa mensagem porque era essa mensagem, esse evangelho que o transformou, né? Então, era uma verdade que transformava vidas. E qual essa transformação? Ela tem um propósito principal que ele começa a falar aqui no versículo 2, a fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo, e ele não pode mentir. Tem muita verdade nesse versículo aqui. Então ele fala, a fim de que tenham vida eterna, que é o principal propósito, né, do Evangelho, é resgatar a alma do reino das trevas, transportar para o reino do Filho do amor de Deus. E ele fala que é uma vida eterna que foi prometida antes do princípio do mundo, e realmente foi. Essa é a grande questão, que Deus já decidiu salvar o homem antes do homem se perder. Então aqui é um princípio muito interessante, tanto do amor de Deus quanto da disposição dele em agir e intervir na vida do ser humano. Porque antes que tudo ocorresse, antes que o mal acontecesse, antes que o primeiro pecado ocorresse, Deus já sabia, e não só ele sabia, mas ele já providenciou uma solução para isso tudo. Ele não só sabia que o pecado ocorreria, mas ele providenciou antes que o pecado acontecesse uma solução para ele, que era a própria salvação através de Jesus. Jesus como cordeiro, né? Aquele que paga o preço, aquele que é sacrificado no lugar do pecador. Olha quanta verdade. Ele fala aqui sobre conhecer a verdade, fala sobre a verdade que transforma e fala sobre
a promessa de Deus, que a salvação é uma promessa que Deus fez antes que o mundo existisse ou fosse criado, e Deus não pode mentir, ou seja, é algo digno de completa confiança. Deus não iria e não enganou ninguém em nenhum momento. Toda a verdade de Deus foi estabelecida, tanto no céu quanto na terra, e toda essa verdade que o apóstolo Paulo está aqui deixando claro é para que a gente tenha vida, e uma vida que foi prometida de um Deus que não pode mentir. Num mundo de tanta mentira hoje, a gente fica às vezes carente, né, de realidades. E a verdade de Deus, Deus ele não tem uma verdade para cada um, ele tem uma verdade única que se adequa a todas as pessoas, porque a necessidade de salvação de todas as pessoas, o vazio que todos têm que ser preenchidos, todos têm o mesmo tamanho, que é o tamanho de Jesus. E ele fala no versículo 3, e agora, em seu próprio e devido tempo, ele revelou essa palavra para que eu a anuncie a todo mundo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado para fazer essa obra para ele. Então, é interessante que foi no devido tempo. A gente tem falado sobre tempo, né? Na quarta-feira a gente falou sobre o poder no tempo. E aqui, da mesma maneira, foi que no devido tempo Deus interviu na humanidade, né? No seu próprio devido tempo ele revelou essa palavra. Então, a verdade de Deus ela é revelada na palavra dele. O que Deus quer explicar e falar com a gente tá aqui na palavra. A gente não tem que procurar a palavra de Deus em outros lugares, né? Deus fala com a gente pela palavra. A gente conversa com Deus em oração e Deus fala com a gente pela palavra. E eu não preciso, e eu não tenho outra fonte que não seja a própria Bíblia, para que eu ouça a voz de Deus. Então o apóstolo Paulo está deixando isso aqui claro. O Deus que não mente, o Deus que não pode mentir, o Deus que resolveu um problema da humanidade antes que esse problema existisse, no tempo certo ele age. Essa verdade ela é revelada. Então, por isso a necessidade da gente ter cada vez mais contato e que Deus nos ajude a conhecer a sua verdade. Porque quando a gente tem acesso à palavra, quando a gente tem acesso à verdade de Deus, o Espírito Santo atua de forma que a gente consiga compreender e conhecer essa verdade. E quando essa verdade é conhecida, então essa verdade ela é revelada, ela é esclarecida para nós, de forma que essa verdade ela nos convence das nossas necessidades. Então, toda essa introdução que Paulo está trazendo, ele fala que essa mensagem que transforma vidas, ela só transforma quando ela é esclarecida na mente e no coração de cada pessoa. Por isso a necessidade da gente conhecer, da gente ler, da gente buscar. E às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu vejo algumas pessoas que tiveram contato com a palavra, ou se converteram, tomaram uma atitude com Jesus, mas umas foram transformadas mais rapidamente do que outras estão mais capengando. Não é isso. A questão é que algumas já esclareceram para si mesmas, ou a palavra já foi clara para eles, ou já se colocaram à disposição da palavra a tal ponto que a palavra foi tão esclarecida que isso é tão óbvio que eles precisam agir em relação a essa verdade. Então, por isso que a transformação acontece de forma mais rápida para uns do que para outros. Porque para uns eles se entregam com mais dedicação, abrem o coração de forma mais evidente, mais própria. Outros são mais devagar, demoram, levam mais tempo.
e não se entregam completamente. E a palavra às vezes ela não surte o efeito por falta de abertura, de esclarecimento. Isso é importante. Então, no tempo certo, a palavra vai ser esclarecida. Então, por isso que às vezes a gente precisa pedir para que Deus revele, esclareça a palavra dele no nosso coração. Que fique evidente, que a gente não fique só apenas lendo e sem compreensão, mas que seja claro, esclarecido no nosso coração, né? E que essa palavra surta efeito e frutifique. Esse que é o propósito de todo esse livro que a gente vai ver. Então ele revelou essa palavra para que ela fosse anunciada a todo mundo por ordem de Deus, nosso Salvador, e Paulo foi encarregado de fazer essa obra para ele. A transmissão da verdade é uma responsabilidade de cada um, né? Todos têm essa responsabilidade. É a mesma maneira, se hoje existir uma cura para o coronavírus, ou existir alguma coisa que solucione o problema do vírus ou dos sintomas, essa verdade tem que ser anunciada, ela precisa ser revelada. Então, é uma verdade útil e comum a todos. Da mesma forma que existe um vírus, uma doença espiritual que é o pecado, e a verdade que resolve isso é Jesus, é um compromisso com Jesus. Então, essa palavra tem que ser anunciada, né? Tem que ser anunciada, e ela tem que ser anunciada de uma forma clara. E essa palavra só vai ser entendida, compreendida a partir do momento que a vida que a anuncia é uma vida realmente pautada nessa verdade. Então o apóstolo Paulo está preparando toda essa questão exatamente para isso, para que a gente tenha fundamentos na nossa vida. E esses fundamentos de vida cristã, esses fundamentos que geram frutos, só realmente vão se fazer presentes ou só vão funcionar quando a gente entender a nossa necessidade de ter a palavra esclarecida. Porque às vezes você lê as coisas na Bíblia, você procura entender realmente o que está acontecendo? Você procura entender o que Deus está querendo falar com você? Essa é a questão. Se você não se dispõe a entender, você só lê, ou você para aí numa transmissão e deixa aquilo entrar no ouvido e sair no outro, essa palavra não vai se revelar a você, não vai ser esclarecida a você. Falta de esclarecimento não vai gerar transformação. Agora, a transformação ocorre quando você realmente ouve, busca realmente entender, aplicar e ver o que isso tem a ver comigo. Como que eu posso me adequar a essa realidade, a essa verdade? Porque a palavra é a verdade de um Deus que não pode mentir. Então, nós temos a responsabilidade de anunciar essa verdade. Paulo fala, estou aqui para anunciar a todo mundo. E é por isso Deus o encarregou a essa obra, né, de transmitir a mensagem a todas essas pessoas. E ele fala aqui no versículo 4, a Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé, sua e minha, graça e paz de Deus o Pai e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele começa aqui, então ele encaminha essas informações a Tito, reconhece como seu filho na fé. Tito também passou pela mesma experiência com o apóstolo Paulo, alguém que teve contato com a verdade de Jesus, esclarecida, revelada, e essa verdade que o transformou a sua vida. E da mesma maneira que Paulo se coloca como um encarregado, um apóstolo, um discípulo, alguém que deveria anunciar essas verdades, Tito também tinha essa incumbência, tinha esse chamado para ser líder e fazer a diferença no meio onde ele estava, né, naquela igreja, naquela cidade. Então, aqui a gente vê uma pessoa de convicções, uma vida fundamentada, uma vida cristã de fundamentos e que gera frutos, fundamentos que geram frutos, são impossíveis se não houver, impossível se não houver convicção.
Então, uma pessoa que tem plena certeza do que está falando, porque ela tem certeza daquilo que ela está acreditando. Tanto que ele fala aqui de levar fé àqueles que Deus preparou, que Deus escolheu. Você teria condições hoje de levar fé àquele que ainda não tem fé? Você tem condições de pegar a Bíblia e levar uma pessoa a ter um compromisso com Jesus? Você tem condições de chegar para alguém e falar que quero te mostrar aqui a vida, de falar de uma verdade que transforma a sua vida? Você tem condições de mostrar isso pela palavra? Você tem condições de mostrar isso através da própria vida, a ponto que uma pessoa seja tão convicta como o próprio apóstolo Paulo, através dessas informações que já foram reveladas para você, que você vai esclarecer para outra pessoa? Você tem condições de fazer isso? Ou não? Porque você não tem essa convicção. É uma pessoa que fala que foi enviado a levar fé àqueles que Deus escolheu, ensinar a conhecer a verdade. Isso aqui é uma coisa muito séria, muito importante. Isso mostra convicção. Ele fala uma verdade que transforma, porque ele vivia essa transformação. Uma vida que não é qualquer vida, é uma vida eterna, que ela começa no momento que a pessoa se entrega a Jesus e não tem mais fim. Extrapola o espaço de tempo, extrapola as leis comuns e vai até a eternidade. Temos essa convicção, temos essa facilidade de colocar a verdade para fora, porque às vezes a gente tem dificuldade de explanar a verdade, porque a gente não vive tão intensamente essa verdade. Às vezes eu fico vendo como as pessoas têm facilidade de falar do seu time de futebol, né, ou de tentar convencer que o time delas é melhor do que o outro. E ela vai falar de tudo que o seu time já conquistou, tudo que fez, tudo que alcançou. E agora, nesse tempo, a gente tem os partidos, né, as ideologias políticas, um de determinada ideologia, e fala com convicção que o outro que pensa diferente está errado, e porque tal coisa tem que ser desse jeito, e que não sei quem falou isso, e defende com unhas e dentes, e briga, e fala, e insiste. Já pensou como seria o mundo se essa convicção fosse de alguém que tem convicção da verdade que transforma vidas? E ela entende que ela é encarregada para transmitir essa verdade com a sua vida, e de um Deus que não pode mentir, e ela agora, no devido tempo, no tempo que Deus preparou, ela está explicando, e está falando, e está vivendo, e está expondo essa realidade com mais insistência, ou com mais clareza e com mais verdade possível do que ele acredita e defende que o time dele é melhor, ou com que a posição política dele é a melhor ou é a mais correta. Já parou para pensar como o mundo seria, como o nosso país seria, se essas coisas fossem desse jeito? Mas enquanto isso, a gente não consegue falar claramente com alguém sobre a vida eterna em Jesus. A gente não consegue falar claramente com alguém sobre as verdades que transformam vidas. Mas a gente gasta muito tempo e muita energia tentando convencer os outros que o meu time é melhor, ou que a minha ideologia política é melhor, ou que tal remédio é bom. E a gente não tem convicção suficiente para nós mesmos deixarmos claro que a nossa verdade, que a verdade da palavra que a gente vive, defende, é a melhor e a que serve para solucionar o problema de vida eterna, de vazio, de solidão, de desorientação espiritual, de falta de rumo de todas as pessoas. Porque o que falta para a gente é convicção, e uma vida frutífera, uma vida que funciona,
não provém de falta de convicção. Então que esse primeiro trecho a gente leia, reflita, e que como o apóstolo Paulo tenhamos plena convicção, certeza dessas realidades, dessas verdades, que isso seja impregnado na nossa vida, que a gente tenha tanta convicção, que seja tão fácil falar de Jesus, como é fácil falar de qualquer outro assunto que a gente tenha domínio, facilidade e gosto. Se a gente não tem falado do Evangelho com clareza, ou talvez o Evangelho não tenha sido claro para nós, ou a gente não tem vivido com intensidade esse Evangelho, ou a gente está permitindo que o nosso coração fale ou tenha outras coisas que não são tão importantes como o próprio Evangelho é. Então, que a gente seja intenso e desenvolva maiores convicções da verdade da palavra. É isso que a gente quer falar hoje. Convicções que fundamentam a nossa fé, fundamentam quem somos, o que fazemos. Verdades que impactam, que dão certeza, como deu certeza para o apóstolo Paulo, verdade que transforma a vida. A Bíblia já transformou a sua vida, o Evangelho já te transformou. Tem certeza que te transformou? Te transformou a ponto que você consegue olhar para trás e ver que você é uma pessoa completamente diferente, porque Jesus se transformou de forma completa, real, verdadeira, intensa e visível e clara. Vamos pensar nisso. Se não, é hora da gente colocar a nossa vida perante Deus e que as coisas ocorram como devem ser. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que a Tua palavra seja cada vez mais clara, que nos ajude a conhecer a Tua verdade, nos ajude a viver a Tua verdade, nos ajude a transmitir a Tua verdade, nos ajude a ter convicção na Tua verdade. Acreditar, a crer de forma clara, completa, que ela produz efeito, mudança, transição na nossa vida, transição de uma vida de imaturidade para uma vida de maturidade, uma vida seca para uma vida regada e frutífera e fértil na Tua presença, onde o Senhor pode transformar e mudar as coisas. O Senhor atue nos nossos corações, mova o nosso ser, mova o nosso coração, nos faça diferentes, transformados, atuantes, pessoas que conseguem falar com naturalidade de uma convicção tão forte e clara. Mas se talvez não tenha sido essa a nossa realidade, que o Senhor transforme nossas vidas, porque a Tua verdade transforma. A Tua verdade traz vida eterna, a Tua verdade traz convicção. E que a gente vivencie e desfrute disso. E a partir de hoje, esse domingo, a partir de amanhã, segunda-feira, a gente comece a agir de forma mais direta, a mais intensa com as Tuas verdades, que a gente não fique escolhendo no que crer, que o Senhor nos ajude a sermos taxativos, decisivos e a viver com intensidade toda a Tua verdade plena. Nos ajude, Senhor Deus, precisamos desse choque de realidade na nossa vida. E que aqueles que ainda não se decidiram por Jesus, que o Senhor toque nos seus corações, que essa decisão seja tomada hoje e agora. E que a partir de hoje essa vida intensa, plena, eterna e grandiosa seja realidade e seja uma realidade esclarecida em cada coração. Nós agradecemos por isso, pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses foram apenas os primeiros 4 versículos, né? A partir próximo domingo a gente vai continuar a estudar, vamos ver os fundamentos, né? Na liderança, fundamentos necessários para um líder, fundamentos necessários para todo pai e mãe de família e todo servo de Deus. Então eu agradeço o seu tempo aí conosco, não deixe de orar uns pelos outros, não deixe de orar por mim, não deixe de orar por esse nosso país, pela nossa sociedade, nossa cidade, que Deus esteja dando direcionamento aos nossos governantes. Eu tenho insistido que você não deixe de orar diariamente por isso, que Deus abençoe aos prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, senadores, deputados,
Você sabe o quanto a gente precisa de orientação, o quanto a gente precisa de boas informações, de gente com noção, tomando decisões. Que Deus ilumine, atue no coração de cada um. Conto com você com isso, amém? Posso contar com você que vai estar orando essa semana todos os dias pelos nossos líderes. Deus abençoe a nossa nação, o nosso país, que essa doença seja tirada, resolvida, eliminada, que os números comecem a diminuir, que a gente comece a conseguir voltar a ter uma vida normal, que Deus nos poupe, né? Aqueles que têm probabilidade de ter muito problema ou problema de óbito, morrer por causa dessa doença, que Deus nos poupe, nos ajude, nos proteja. Ore por isso todos os dias, tá bom? Que Deus nos permita viver mais uma semana na presença dele. Então eu agradeço a sua presença, permaneça firme, convicto, animado, esperançoso, porque Cristo em nós é a esperança da glória, e o barco que Jesus está é o barco que vai chegar ao seu destino. Então fique animado, fique firme. Amanhã mais uma semana iniciando. Vamos que vamos, firme nas promessas, e te espero na próxima quarta para o nosso estudo, dando sequência aqui o estudo sobre o poder no tempo. Não perca, 19h30, próxima quarta, tá? Fique atento às nossas redes, qualquer momento pode acontecer uma notícia, algo inesperado, então fique atento às novidades, tá bom? Deus abençoe, grande abraço e até a próxima, até quarta-feira.